de várias outras, como uma coxa de retalhos, assim, por assim dizer, essas proposições dessas cosmovisões para sustentar sua negação da existência de Deus e do Deus da Escritura. O Deus da Escritura é o único que se revela como o único Deus verdadeiro, de maneira clara e que exige total devoção, adoração, de uma maneira auto-autenticadora, né? Ele não apela a outro, ele sempre jura por si mesmo, ele é o que ele é, o Deus da Escritura, eu sou o que sou, é a única verdade auto-autenticadora. Lembra do problema do racionalismo? O racionalismo, ele precisa de uma verdade auto-autenticadora. Embora ele nos mostre as verdades, ele precisa de uma verdade que mostra que por necessidade existe uma mente, né, inteligente, etc. Deus da Escritura reivindica tudo isso para ele. Ele diz que ele é o Deus único e verdadeiro, e ele reivindica isso. Se você pegar outras revelações, você vai encontrar contradições, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Livros que foram escritos depois da Bíblia. Nós temos o Islã, é uma religião que veio ali 400, 500 anos depois do cristianismo, né? E ele alega ter a revelação de Alá, mas se você lê o cristianismo, que alega a autorrevelação, e o Islã alega ter bases, né, tanto do judaísmo, e alega que Jesus era um profeta também, você vai ver que Jesus diz que ele é Deus. Jesus afirma sua própria divindade através dos escritos dos apóstolos, e Jesus afirma a inerrância bíblica, a lei da não contradição, etc. Jesus afirma que ele é o único Deus verdadeiro. E se Maomé disse que Jesus era só um profeta, então Maomé mentiu se Jesus era Deus, né? Logo, está descartado. Mas se Maomé diz a verdade, que Jesus era só um profeta, Maomé mentiu também, porque Jesus disse que ele era não só Deus, ele não era só um profeta, mas também Deus. Então, das duas maneiras, Maomé está mentindo e a revelação bíblica ainda fica de pé. A mesma coisa acontece com o livro dos Mormons ou qualquer outro, onde eles se contradizem através de, por exemplo, o livro dos Mormons diz que é o Outro Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, ou, né, enfim. Mas Paulo diz que ainda que nós, um anjo do céu, venha com outro evangelho que não seja o que nós vos prescrevemos, seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8, 9. Então, a princípio de revelação, a Escritura que veio bem antes e que alega ter o conhecimento o último, né, e ser a revelação de Deus para a salvação do homem. O homem, ele sabe que Deus existe por conhecimento inato, como a gente tem provado através das vias racionais. Todos os homens sabem que Deus existe. Porém, esse conhecimento não é o suficiente para salvar o homem, né? Por esse conhecimento, o homem é condenado, porque o homem não consegue cumprir os mandamentos e as exigências morais que ele sabe que deve cumprir. Por isso, por continuar e por amor ao pecado, o homem continua suprimindo a verdade de Deus, é isso que Paulo fala em Romanos 1, suprimindo a verdade de Deus para continuar cometendo pecados, né? Para não querer enfrentar o julgamento. Um exemplo que eu dei uma vez é como se o juiz emitisse uma notificação para a pessoa comparecer no Tribunal de Justiça, onde ela vai ser presa. E essa pessoa que foi presa, ela não quer receber essa notificação, essa pessoa não quer, ela foge do oficial de justiça, né? Mas mesmo que ela fuja, ou que ela se negue, ou ela alegue que tem o direito, eu tenho direito, tem que respeitar a minha opinião, não pode dizer que eu vou preso. Mesmo que ela alegue isso não muda em nada, ela continua legalmente sendo uma fugitiva, né, da lei, e assim é Deus com o homem, e por isso o homem cada vez mais suprime a verdade que existe um Deus, porque sabe que existe por necessidade valores morais e objetivos dos quais ele vai ter que prestar conta a Deus. Também sabe por necessidade, né? Por conhecimento inato. Então, como o homem pode ser salvo? Então, a Escritura, ela, como uma revelação de Deus, foi dada para demonstrar, né, como que Deus salvaria o homem, desde Gênesis até Apocalipse. O homem, por causa da sua corrupção, desde o Éden,
Nós somos corrompidos por Adão. E aí vem uma observação que eu gostaria de fazer antes de terminar esse vídeo, que seria mais ou menos assim. Você tem ali a pessoa faz, mas né, como é que Deus, eu não estava lá, Adão, mas vamos usar um outro argumento só para poder eliminar isso aí, e vou usar dois, na verdade. O primeiro argumento é o seguinte: Deus conhece todas as contrafactuais, Deus conhece todas as coisas que acontecem no futuro, etc. Por ser onisciente e por conhecer o futuro e por ele ser atemporal, né? Ele vê o passado, o presente e o futuro. Na verdade, ele cria o passado, o presente e o futuro. Enfim, todos os tempos existem em Deus. Deus é atemporal. A criação vive, se move e respira nele. Deus, por conhecimento, obviamente conhece todos os contrafactuais. Então, ele sabia, se fosse eu ou você ou qualquer um no lugar de Adão, também cairia. Então, esse argumento é ridículo por necessidade. Mas mesmo assim, né, mesmo debaixo desse argumento, né, se fosse eu, por que eu tenho que ser punido? Deus escolheu Adão como nosso representante. Então, ninguém melhor do que Deus para escolher alguém como representante de toda a raça humana. E ele caiu no Éden. E Deus soberanamente decidiu que ele imputaria a todos os homens os pecados de Adão. Aí alguém pode ficar muito bravo e dizer que Deus é injusto, mas aí a gente pergunta para ele, baseado em qual padrão? Baseado no padrão de Deus. Não, padrão de Deus, como revelado na Escritura e também como o nosso conhecimento inato vai nos mostrar, é que Deus não está debaixo dos padrões que ele deu para o homem. Um exemplo, por exemplo, a nós não podemos tirar uma vida. Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, os homens, né, uns com os outros. Os homens, eles foram feitos por Deus, são criaturas de Deus. E por serem feitos por Deus, eles não podem tirar a vida uns dos outros. Porém, eles não pertencem, porque eles não se pertencem, os homens assim. Porém, Deus, como é o Criador e o dono de toda a criação, ele tem o direito, sim, de tirar ou suspender a vida que ele dá aos seres humanos, assim, quando ele quiser, por direito de Criador, por necessidade. Então, essa lei não se aplica a ele. Então, várias leis que Deus deu ao homem não se aplicam a Deus. E usar elas contra Deus seria irracional. Continuando, então, Deus nos mostra que todos nós pecamos, somos escravos do pecado e não conseguimos cumprir as suas leis, nem as suas exigências. Então, o que Deus faz? Deus, lá desde Gênesis, né, onde ele nos revela através de Moisés, ele tem um plano para o homem, para aqueles que ele quer salvar. Ele diz que Jesus viria e morreria, né, em nosso lugar. Né? Diz que viria a semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, né, lá no Éden. E desde o Antigo Testamento, ele vem promulgando esse plano, o plano inteiro de redenção da humanidade. A Bíblia, ela trabalha inteiro desse plano de redenção e ela nos fornece o conhecimento necessário para a salvação, para muitas outras coisas também. E ela demonstra, então, qual é o plano de Deus. O plano de Deus é que Jesus, que é o Filho de Deus, viesse em carne e morresse pelos nossos pecados, desde o Antigo Testamento. No Salmo 22, 1.000 anos antes de Cristo, nós temos outros textos também, como Isaías 53, que foi 700 anos antes de Cristo. Nós temos a crucificação claramente demonstrada ali, né, prenunciada, né, que Deus iria transferir os nossos pecados para Jesus Cristo, do povo dele, né, foi ferido pelo meu povo. Deus fala, né? Jesus também, então, Jesus morre pelo pecado do povo de Deus, que são os eleitos, aqueles que Deus escolheu para ter fé. Esses recebem a fé de Deus e creem em Jesus e são salvos. Seus pecados são expiados através de Jesus. Os outros são deixados seus próprios pecados. Na verdade, Deus soberanamente também endurece eles ainda mais para que não creem na verdade. Através disso, Deus, porque ele quer nos compartilhar, nos revelar seus atributos, né, aos seus eleitos, que é um grande presente. O conhecimento da divindade, o conhecimento de Deus é um grande presente. Além de nos ter revelado tudo isso na Escritura, também nos revela que ele vindicará os pecados dos não eleitos
e demonstrar a justiça, né? Porque no final nós que vamos ser salvos pela graça, não por causa que nós somos melhores do que os outros, porque simplesmente fomos escolhidos para crer em Jesus Cristo, nós nunca vamos experimentar a ira de Deus, nem então Deus vai nos demonstrar isso, nos vingando, né, vindicando a sua ira nos não eleitos, nos réprobos, e irá condená-los, né? Eu creio que, sinceramente, como todo não eleito não quer ser salvo. Então, se você se sentiu meio perturbado com isso, né, eu creio que pode ser um chamado de Deus para você se arrepender dos seus pecados. Mas, enfim. Então, esse é o plano de redenção revelado na Bíblia. Na verdade, é um resumo, né? A Bíblia tem várias outras proposições, que é a revelação de Deus. E alguém poderia objetar, como nós já respondemos, por que não outro Deus, né? Mas nós já respondemos por necessidade, que Deus deve ser a causa primeira também, pela razão, deve ser eterno, né? Ele deve ser não criado. Ele deve ter criado o universo, deve ter nos criado também, as nossas mentes e tudo isso. Esse Deus, então, ele por necessidade não pode ser nenhum Deus pagão. Ele deve ser um Deus eterno. E nós excluímos todas as revelações que se baseiam no cristianismo, como o Islã, os mormons, enfim. Então, por necessidade, só existe o Deus cristão, por necessidade lógica. Agora, eu vou deixar vocês digerirem um pouco, e era isso.